A gente deu um passinho, né? A gente criou um manual, né, de implementação, né? Mas ele e a gente usou um trabalho interessante, que foi de uma aluna do professor Tesser, né, a Melissa, e eles fizeram uma implementação lá em Florianópolis, né, e aí eles descreveram, né, todos os passos que eles fizeram, né, desde construção de um grupo gestor, né, depois, né, identificação, né, de qual era a capacidade instalada que eles tinham, né? Então eles foram fazendo um passo a passo bem interessante, né, e a gente utilizou isso, né, para um pequeno manual, mas não chega, né, lógico, a gente tem que ter que avançar algumas coisas, inclusive assim, né, a implantar as práticas integrativas, ótimo, mas implantar elas para quê? Né? Então, a política não responde isso ainda, né? Ela tem o para quê hoje é ampliar, né, as possibilidades terapêuticas, né, e o olhar dos profissionais de saúde, né, no território, né? Em si é uma coisa interessante, mas do ponto de vista dos desafios de saúde pública, a gente tem que responder alguns para quês, né? E a gente tem, a partir dos estudos de eficácia, né? Apontando algumas coisas. Então, a gente já tem um conjunto de práticas para lidar com as doenças cardiovasculares, né? A gente tem um conjunto de práticas para lidar com as questões de saúde mental. A gente tem um conjunto de práticas para lidar com questões relacionais, que eu acho que é um outro ponto, né? A gente tem algumas práticas que, né, estão na política porque elas lidam com. É uma tecnologia relacional, né? A terapia comunitária é um bom exemplo disso, né? E aí o pessoal diz assim, mas qual é o efeito clínico né? Não tem evidência de efeito clínico, né, da terapia comunitária. Nem é para ter. Eu não quero que abaixe a pressão da pessoa. Se baixar, ótimo, né? Ela fazendo a terapia comunitária, mas não é o objetivo dela. É uma tecnologia, né, relacional, né? Então, tem alguns desafios aqui. E É, pode desculpa. falar. Eu já ia. Não, é um comentário que você ia falando, eu lembrei de uma coisa que é, essa dicotomia entre evidência sobre efeito e outros tipos de evidência, ou sobre a evidência quantitativa e a evidência qualitativa, a melhor representação que eu vi para entender como isso não faz nenhum sentido é a comparação com a perspectiva sobre um jogo de futebol. Tá? Hum, Se você acha que só o quantitativo importa, ou só o efeito, então não precisa assistir o jogo. Você basta olhar o placar no final do jogo e quantas faltas cada um bateu, quantos chutes fora teve e tal, então você tem todas as métricas do jogo. Pronto, resolveu. Não, mas eu gosto de ver o jogo, eu quero sentir a emoção. Então é importante também incluir os elementos relacionados com a vivência que você teve no jogo. O que é que significa perder ou ganhar para você? E o que significou para o time, né? O que é que significou aquele momento em que quase você conseguiu alcançar um resultado desejado, mas conseguiu. Então, essa parte não é uma evidência quantitativa, nem uma evidência sobre efeito. É uma evidência de outro tipo e que se agrega para fazer valer a experiência de você assistir um jogo de futebol. Transfira isso ao universo da saúde pública e você vai entender que, na verdade, nem todo efeito é clínico e nem todo uhum, efeito clínico é tão importante quanto os outros tipos de efeito que as pessoas têm expectativa. Né? Acho que esse exemplo de melhorar, por exemplo, usar esse tipo de recurso para melhorar a adesão a medicamentos é um uhum, efeito. Né? Não é clínico, é um efeito procedimental, é um efeito de aderência, mas que está relacionado com a ideia de coadjuvação que essas tecnologias podem desenvolver. Claro que meditação, yoga e outras práticas sozinhas não dão conta, por exemplo, de resolver um quadro de hipertensão agudo ou de um quadro de hipertensão crônico profundo que você, mas sem nenhuma dúvida, vão ajudar a melhorar a tua qualidade de vida, porque esse é um efeito conhecido e é um uhum. efeito explorado e aí sim, né, faz todo sentido você articular com outros recursos, né? Desculpa ter te interrompido. Nada. Eu ia trazer uma pergunta aqui, mas tipo, fazer um comentário. Eu já falei em alguns, né, outros momentos da live, mas uma né, eu sempre trabalhei com as práticas corporais da medicina tradicional chinesa, né, foi por aí que eu entrei nas PICs, né, do ponto de vista
da minha formação profissional, e eu já tinha noção de alguns efeitos clínicos, né? Inclusive, a gente já fazia nas unidades de saúde, né? Verificava a pressão das pessoas, fazia atividade, né, de Tai Chuan e verificava depois, né? Tava lá, baixava, né? Depois de um tempo, né, verificava de novo, continuava baixo. Então, a gente tinha, né, alguns parâmetros, né? Mas, por exemplo, eu não sabia, enquanto, né, ó, um instrutor de Tai Chuan, né, a prática constante do Tai Chuan ajuda a controlar a hemoglobina glicada, né? Então, assim, por quê? Porque não é o objetivo do Tai Chuan nem baixar a pressão e nem, né, controlar a hemoglobina glicada, né? Ele é uma prática, né, corporal, de saúde. Prevenir quedas em idosos, por Isso exemplo, né? Um não é o efeito. objetivo primário deles, né, dessa prática, né? Ela é uma prática, né, de vida, é uma prática, né, que tem seus símbolos, é uma prática, né, que vai lhe fazer bem, né? E aí, como um efeito, né, também dessa prática, a gente está descobrindo a partir das pesquisas, né, que ele também tem efeitos, né, clínicos importantes, né, para condições importantes, né, da saúde pública, né? Então, isso é uma grande diferença, né, de quando a gente pensa numa intervenção em saúde no medicamento, né? O objetivo do medicamento é o efeito clínico, né? Então, eu acho que tem um impacto nisso. E aí, um exemplo, né, o Emílio, que coordenou as PICs em São Paulo, né, durante muitos e muitos anos, eles estavam falando, eles fizeram várias formações de profissionais de saúde, né, para atividades coletivas, né, desde Tai Chuan, yoga, meditação, né, e uma coisa recorrente, né, eles estavam preocupados com a saúde da população, mas quando ia perguntar para a população, né, o que, que eles estavam sentindo, assim, ó, melhorou as dores, melhorou a pressão, melhorou, né, a resposta que mais via, não sei, eu tô vendo, né, ou sim ou não, né, mas o que importa de você estar aqui? Não, porque eu venho para o grupo porque eu me sinto feliz, né? Então, assim, é um aspecto, né, um retorno, né, da comunidade, por que que ele está fazendo aquilo, e que tem impacto na adesão, tem impacto em um conjunto de coisas, né, que às vezes superam, né, a busca por uma intervenção de saúde que tem um efeito clínico ali imediato, né. Isso para mim é forte porque a relação dos usuários com o serviço de saúde, né, o que a gente tem visto, né, e aí seria até interessante, né, ter pesquisa sistematizada sobre isso, a relação das pessoas muda com o serviço. Né? Então ele não só busca a unidade como um lugar para aquela intervenção imediata, né, de algumas condições de saúde, mas ele passa a frequentar a unidade com outros vínculos e aquele é um espaço, né, que traz alegria e felicidade para ele, né? Então, é um efeito muito interessante. Perfeito. Uma coisa que eu acho que eu preciso deixar claro é efeito clínico, ensaios controlados, tá? Onde você vai atender a todos os requisitos de excelência metodológica para obter uma resposta, tá? Efeitos associados, efeitos clínicos associados, né, como os que você descreve, que nem sempre são mensurados a partir de estudos clínicos, mas coortes ou outros tipos de estudos observacionais dão indícios, são bastante disponíveis e devem ser considerados. Tá? É claro que você não consegue chegar a uma afirmação de causalidade sobre os efeitos que estão sendo observados, mas existem indícios. Agora, essa questão do bem-estar, tá? Ela é mensurada por outro desenho, é outro delineamento. Então, você tem principalmente os estudos qualitativos, que vão acessar, né, esse tipo de informação, do que significa essa experiência para essas pessoas. E isso que você está descrevendo, você descreveu um monte de exemplo, né, que são considerados como vivências individuais, né, ou seja, seriam as evidências anedóticas, né, onde você está dando a sua experiência e isso se soma a outras evidências, etc. Mas a sistematização disso, sob a perspectiva metodológica transparente, sistemática, de alto nível, também já existe. Esse é o ponto onde eu queria chegar aqui, que você pode lançar mão de síntese de evidências Uhum. qualitativas, que são revisões sistemáticas, sobre estudos qualitativos, tá? Para identificar achados
de estudos qualitativos que são sintetizados e apresentados, contendo graus de confiabilidade no sistema grade, no caso grade Serqual, que é uma abordagem para fazer julgamento sobre a confiança de achados de revisões sistemáticas de estudos qualitativos. Esse tipo de estudo, ele ainda é pouco conhecido e disseminado no nosso país, mas ainda está em crescente de interesse, né? Eu acredito que todos esses elementos que você descreveu, mais dia menos dia, vão compor como uma espécie de mosaico, que a Comissão Global de Evidências chama de lâmpada de evidência. É um bulb que tem 8 principais tipos de evidência, entre eles as evidências institucionais, as evidências sociais, as evidências clínicas, decorrentes de estudos clínicos controlados, né, randomizados, mas também evidências qualitativas e evidências tácitas, né, que são aquelas relacionadas a um conhecimento tácito que está difuso, que ainda precisa ser sistematizado, não necessariamente por métodos de pesquisa, pode ser métodos científicos, métodos transparentes, né, bem estruturados, mas que aconteçam no âmbito das organizações, não necessariamente no âmbito da produção de pesquisa científica. Bom, são muitas fronteiras, né, muitos limiares, muitas fronteiras a serem exploradas, muitas barreiras de entendimento e de comunicação a serem vencidas, mas eu sou muito otimista, viu, Daniel, em relação ao histórico das práticas integrativas e complementares especificamente, o Observatório de PICS, a Rede PICS, todo esse conjunto de materiais foi produzido, por exemplo, pela Bireme, na produção dos mapas de evidência, né? Eu acho que eles são subsídios não para resolver questões, tá? Mas para alimentar uma discussão muito promissora a respeito do papel da evidência, não apenas para as PICs, mas para tomar decisão em saúde pública, porque há uma confusão muito grande entre a evidência e a decisão. Tá? São coisas completamente diferentes. Da mesma forma que a recomendação que está embutida dentro de um guideline, as recomendações, são diferentes da decisão clínica que o médico vai tomar. Então, há outros inputs, há outros elementos a serem considerados, e o quanto mais bem informado e transparente for esse processo, eu não tenho dúvida de que melhor serão os resultados. Sim. Melhores, né, serão os resultados.